bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Rúvia e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que está sendo super aclamado lá fora, no exterior, um livro super hypado, um livro que, tipo assim, pensa num livro foda, que te dá vários tapas na cara, com críticas sociais bem interessantes e fortíssimas e que muitas pessoas estão adorando, e de uma autora fenomenal. Eu estou me referindo ao livro Babel, da R.F. Kuang, que é a mesma autora de A Guerra do Papoula, e eu estimo que esse livro deve estar chegando aqui ainda neste ano aqui no Brasil, e qualquer informação que eu tiver eu vou colocar pra vocês aqui no box de descrição. Mas antes de a gente falar um pouquinho mais sobre esse livro daqui, que é magnífico, de todos os elogios que Babel está recebendo, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, que isso me ajuda demais. E me sigam nas redes sociais, Twitter, que é o Instagram, que é o Extra Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. A história de Babel vai começar no ano de 1828, aproximadamente, em Canton, na China, em que nós vamos ser apresentados para um garotinho que a mãe dele está doente, que a peste está assolando a cidade dele, e a mãe dele está numa situação muito crítica. De forma que um homem inglês, o professor Lovell, decide chamar esse garotinho para morar com ele na Inglaterra, de levar esse garotinho para tomar conta dele, já que a situação na cidade onde ele vive está muito precária, a situação da mãe dele é muito precária. Então o senhor Lovell, o professor Lovell, decide assim: olha, eu vou te levar para Inglaterra, eu vou criar você, eu vou te dar todo o estudo, dinheiro, tudo que você precisa, e eu vou te criar. E a partir daí, esse garotinho chinês lá de Canton decide deixar sua terra natal para trás, deixar tudo que ele conhecia para trás, para ir viver com esse homem, o professor Lovell, que é um britânico, até porque a situação dele, a mãe dele praticamente morreu por conta da praga, a família dele tá toda assolada, a situação da cidade está muito ruim por conta da praga, e essa é a melhor alternativa para ele. E é a partir desse contexto, desse cenário, que nós vamos conhecer o nosso personagem principal da história, que é o Robin Swift, o nome que ele adota para a saída dele à Inglaterra, porque como ele deixou a terra dele, Canton, a China para trás, o professor Lovell falou: é o seguinte, você só precisa escolher um nome inglês para que as pessoas possam te chamar, você não vai mais usar o seu nome antigo, e além disso é recomendado que você esqueça de sua língua materna, que é o Canton, porque não vai ter nenhuma utilidade, você só precisa saber falar o mandarim, a língua chinesa, e o inglês, além de aprender outras. O Canton deixa pra lá porque não vai ser tão necessário. Então é assim que o Robin acaba indo pra Inglaterra, Londres, aí nessa juventude dele, por volta de uns 10, 12 anos, dele mais ou menos nessa época de juventude, começando a entrar na pré-adolescência. E como o professor Lovell tinha prometido, ele acaba dando uma estrutura muito boa em comparação que o Robin tinha lá em Canton, na China. Porém, apesar de todo o dinheiro dos estudos que o professor Lovell investe no Robin, que ele dá muitos livros para o Robin estudar, contrata professores, realmente ensina muito ele, ainda mais em relação à tradução, às palavras, o significado por trás de cada palavra. Apesar de tudo isso, dos bens materiais, dessa qualidade de vida em tese confortável que o Robin tem em relação à sua antiga vida, isso não significa que o professor Lovell seja uma figura assim paterna, e no fundo o Robin acaba se sentindo bem solitário, até porque onde ele vive ele não conhece muitas pessoas, ele não tem muitos amigos. O professor Lovell mesmo tem uma postura um pouco mais séria e fria diante dele, que por mais que o trate de forma amigável, tem uma espécie de barreira entre os dois. O Robin não pode sair para muitos lugares, ele não pode conhecer muitas pessoas, então acaba sendo uma existência muito reclusa e regrada aos estudos, e tudo com um único objetivo em mente: ir para Oxford estudar. E anos depois o Robin finalmente consegue atingir esse objetivo, que é entrar em Oxford, porque o professor Lovell, até porque o professor criou ele para isso, com esse objetivo em mente, com essa meta. E a partir do momento que ele entra para Oxford, mais especificamente para o Instituto Real de Traduções, mais conhecido como Babel, que a vida do Robin vai mudar em diversos sentidos. Para poder começar, em Babel ele vai fazer suas verdadeiras amizades: o Remy, um garoto indiano, a Victoria, que é uma mulher negra, e a Letty, que é uma branca britânica. E é bem curioso perceber que em Babel, no caso do Robin, do Remy e da Victoria, todos eles não são naturais de Londres, da Inglaterra, são de países do exterior, e todos eles foram levados para a Inglaterra e treinados com esse objetivo de estudar em Oxford. Enquanto isso, a Letty, ela é uma garota que, em tese, quem devia estar lá nesse lugar dela era o irmão mais velho dela. Porém, após um acidente, ela que assumiu esse papel que era predestinado ao irmão dela.
até porque nessa época não era muito comum que mulheres estudassem em Oxford, tanto é que a Victoria e a Letty são uma minoria nesse sentido, seriam mulheres na universidade, e elas só estão lá porque elas estão em Babel, no Instituto Real de Traduções. E além da ida do Robin para Oxford ser muito importante no sentido de ele conhecer e conseguir fazer amigos, pela primeira vez conseguir construir laços, até porque na vida dele na Inglaterra, com o professor Lovell, essa juventude dele, ele cresceu basicamente só estudando com os livros, lendo e estudando, focando realmente nessa área acadêmica dele. Ele nunca teve amigos, nunca pôde se relacionar com muitas pessoas, então Oxford vai ter esse papel muito importante na vida dele. Sem contar que a partir disso ele vai começar a conhecer algumas pessoas, vai fazer algumas conexões, vai abrir, expandir um pouco o olhar dele em relação ao mundo em que ele vive, as problemáticas que existem, e ele também vai começar a se questionar sobre o papel dele, do que ele está fazendo lá em Oxford, em Babel. Também vai descobrir um pouco mais desse sistema de magia, sobre a tradução das palavras, e uma verdade muito sombria ligada à história da Inglaterra. Babel é um livro que está sendo muito comentado no exterior, porque até o momento só foi lançado no exterior, ainda não chegou aqui no Brasil, mas só pelos comentários que eu estava vendo eu fiquei muito curiosa de ler esse livro, que é um livro da Dark Academia, e é um livro que está sendo super hypado, comentado, e por ser de uma autora que eu gosto, que é a R.F. Kuang, que é a mesma autora que escreveu A Guerra da Papoula, que por sinal é um livro incrível e tem resenha aqui no canal, eu fiquei com muita vontade de ler, e no fim realmente foi uma leitura espetacular que merece todos os elogios que vem recebendo. O hype de fato é muito merecido. Pense num livro com uma história revolucionária e com críticas sociais de extrema importância. Basicamente foi essa minha experiência de leitura com Babel, que eu achei muito poderoso todo esse trabalho que a autora veio desenvolvendo. Se ela já tinha feito um trabalho incrível em A Guerra da Papoula, eu senti que aqui foi 1000 vezes melhor. Por mais que o ritmo de leitura não seja um ritmo muito rápido, que o início acaba sendo um pouco mais demorado, e é somente quando o Robin vai para Oxford que começa a ter um ritmo mais acelerado, ainda mais no final, que algumas confusões, algumas tretas começam a acontecer, que é o ritmo da leitura fica um pouco mais acelerado. Isso pra mim não diminui em nada ao impacto gigante que essa obra teve, e as críticas que a autora fez realmente são muito poderosas, um verdadeiro tapa na cara, porque aqui a autora, a R.F. Kuang, ela vai falar muito sobre criticar muito esse imperialismo da Inglaterra, a relação dos ingleses com suas colônias, do racismo em relação aos ingleses, aos estrangeiros, ainda mais as pessoas vindas das suas colônias, de como eles tratavam essas pessoas como seres inferiores. Então realmente é um livro que tem, gente, é um verdadeiro tapa na cara a leitura desse livro. E logo no início do livro a gente consegue perceber essa crítica que a autora tentou fazer, porque no início do livro o professor Lovell manda o Robin escolher um novo nome para ele, um nome que seja aceitável para os ingleses, até porque o nome dele original, chinês, ninguém saberia falar. Então mais uma vez mostrando como o professor Lovell se sente superior por ser um homem branco britânico em relação ao Robin. Também tem a questão que o professor Lovell fala assim, é melhor você esquecer da sua língua materna, o canton, você não vai precisar falar canton não é necessário. Enquanto isso, mandarim você vai precisar, você vai ter que traduzir, então mandarim você precisa, canton joga fora, esquece. Então já dá pra poder perceber essa visão do professor Lovell se sentir superior em relação ao Robin, como se ele fosse um salvador da pátria, de estar tirando o Robin de Canton por conta da praga, por conta da situação precária financeira da sua família, e estar levando ele para a Inglaterra, de realmente acabar agindo como o homem branco salvador da pátria, que está resgatando um garotinho da China, que é um país ruim, que tudo precário. Então você já começa a ver um pouco dessa crítica social que a autora tenta fazer aí logo no início do livro, mas ela fica muito mais forte quando o Robin vai para Oxford e acaba convivendo com o Remy e com a Victoria em especial. Através da amizade do Robin com o Remy, que é esse garoto indiano, e a Victoria, que é uma mulher negra, que também não é da Inglaterra, é de uma colônia da Inglaterra, que o Robin começa a enxergar um pouco do racismo em relação aos ingleses como estrangeiros, com eles que vêm de colônias, de locais que são considerados inferiores à Inglaterra, até porque o Robin ele tem uma passabilidade branca, porque a mãe dele era uma mulher chinesa e o pai, que ele nunca conheceu, presume-se que era um homem branco. Então, em certos lugares ele tem essa passabilidade branca, que algumas pessoas aceitam ele, lugares que Robin e Victoria não são aceitos, nem poderiam ir. Então, é a partir da convivência com os dois que o Robin começa a perceber mais escancaradamente esse racismo da sociedade, da forma como os
britânicos, como os ingleses acabam se vendo como seres superiores, como superiores aos chineses, aos indianos, como as pessoas vindas de suas colônias. E até é engraçada a relação da Letty, que a Letty é uma mulher, por mais que exista a questão da misoginia da época, ela é uma mulher britânica, ela é uma mulher branca, então às vezes ela acaba tentando relativizar a raiva que as pessoas sentem, que o Remy sente especificamente, tentar relativizar a tristeza que eles sentem, essa revolta dessa questão do racismo. Então, as críticas sociais desse livro são extremamente poderosas. Ler esse livro é realmente um verdadeiro tapa na cara com as críticas que a autora coloca, e eu acho que ler esse livro com as críticas que a autora imprime foi que transformou essa experiência de leitura para mim realmente em um livro muito poderoso. É inegável que algumas dessas conexões que o Robin faz em Oxford são essenciais para o desenvolvimento da história, para o Robin começar a abrir seu olhar em relação ao mundo, sobre ver o que realmente estava acontecendo, porque até então ele vivia dentro de uma caixinha construída pelo professor Lovell, só via o que o professor queria que enxergasse, era uma coisa muito manipulada. Então, essas relações que ele faz em Oxford são essenciais para o rumo que a história vai tomar, para as ações que o Robin vai tomar. E uma coisa que eu senti um pouquinho de falta foi ver um desenvolvimento ainda maior de seus amigos, em especial do Remy e da Victoria. Por mais que aqui no livro tem alguns capítulos que serão narrados pelo Remy, pela Victoria e pela Letty, que a gente pode conhecer um pouco melhor deles, de como eles foram parar lá em Babel, da história passada deles de Babel, de como eles se sentem com tudo isso que está acontecendo. Eu senti que falta um pouco de ver um pouco mais desses personagens, em especial do Remy e da Victoria, que foram essenciais nessa trajetória do Robin, que tiveram um papel fundamental em tudo que acontece. Como eu mencionei anteriormente, o ritmo de leitura não é um ritmo muito acelerado, é um livro que tem um começo mais devagar e mais pro final, quando vão começando algumas confusões, que vai ganhando um ritmo um pouco mais acelerado, quando o Robin já está em Oxford, quando ele começa a se envolver com algumas coisas, questionar bastante. Mas apesar de ser uma leitura um pouco mais devagar, com um ritmo mais devagar, ainda assim foi um livro que eu amei, e eu gostei bastante da escrita da autora aqui nesse livro, que eu senti que aqui a R.F. Kuang tá muito mais... tem uma poética muito maior nessas escritas comparado com os livros de A Guerra da Papoula, que eu li o primeiro livro da Guerra da Papoula em português e os outros dois em inglês, então dá pra poder dar uma conferida, e eu senti que nesse livro tem uma poética muito maior. E eu achei muito interessante a forma como a autora fala sobre as palavras, a tradução das palavras, o poder das palavras. Eu achei muito interessante esse processo. Uma coisa que me marcou muito aqui no início do livro foi quando Robin chegou na Inglaterra, quando ele começou a estudar um pouco mais sobre palavras, a história da tradução, como fazer traduções, que ele falava que ele conhecia tal palavra em inglês, e pelo nome da palavra ele achava que o significado era esse, presumia alguma coisa, mas quando ele ia estudar o verdadeiro significado da palavra, a origem dela, o que significava, era algo completamente diferente. Então eu achei bem interessante a autora colocar esses recursos. Eu achei simplesmente magnífico a gente ver o poder das palavras, a importância da tradução, que aqui também fala muito sobre essa importância da tradução, de não se perder o sentido original, de você conseguir traduzir da melhor forma. Então foram pontos que a autora pegou aqui na história que também me encantaram ao longo da leitura. Por se tratar de um livro que muitas pessoas estavam falando a respeito, de ser uma autora que eu adoro, porque eu achei que ela fez um trabalho incrível e magnífico com A Guerra da Papoula, pra mim foi um dos melhores livros de 2022. Então tava com muitas expectativas para poder ler Babel, para poder ver se realmente era tão bom como as pessoas estavam falando. E de fato eu acho que é um hype extremamente merecido, porque aqui a autora conseguiu escrever uma história muito complexa, com críticas sociais muito importantes, ainda mais especial ao racismo, essa questão do imperialismo britânico. E é bem interessante, porque ao mesmo tempo que é uma ficção, ela se baseia em fatos históricos, então ela dá muitos detalhes. Foi um livro realmente assim, impressionante, por mais que seja tem elementos fantasiosos, de ficção, de fantasia, dessa questão da magia que ele vai descobrir lá em Oxford, mais especificamente em Babel. Ao mesmo tempo tem algumas questões baseadas na história mesmo, então achei que a autora deve ter feito uma pesquisa muito boa, porque o material desse livro tá simplesmente deslumbrante. Então, para quem já tiver a oportunidade de ler esse livro aqui em inglês, eu recomendo, porque é uma experiência que vale muito a pena, mas se não, esperar para esse livro sair aqui no Brasil, porque realmente eu acho que é um livro que vai valer a pena ler, que muitas pessoas vão gostar, porque é uma leitura, é um livro, uma história fenomenal,
extremamente impactante. E assim, nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouquinho mais de Babel, dessa história que me marcou tanto, dessa história que, gente, foi eu me arrisco a dizer que também tá na minha lista de melhores livros de 2023, porque de fato é um livro foda. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no História Ruvian. E também aproveita e compartilha seu vídeo com seus amigos e amigas, que assim mais gente pode conhecer esse livro incrível. Sem contar que isso impulsiona e ajuda muito mais o meu trabalho. E me conta aqui se vocês já leram esse livro, se vocês têm vontade de ler, se vocês já ouviram falar a respeito de Babel. Me contem tudo aqui que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!